Olá pessoal, agora vamos trabalhar um pouquinho do assunto referente à disciplina português. E dentro de português o assunto será frase, oração e período. E eu quero que esta aula ela sirva de base para que vocês possam resolver todos os exercícios lá postados por vocês no grupo de WhatsApp, ok? Então, frase, oração e período. Pessoal, meu nome é professor Lafayette, como vocês já sabem, e eu queria já introduzir falando o seguinte: a frase, quando é que há frase? Somente quando há uma comunicação. Você não pode dizer, por exemplo, que o cavalo do armário que tinha um açúcar, porque você não vai entender a mensagem que está sendo transmitida para vocês. Então não há frase quando não há comunicação, entendeu? Mas se alguém diz, por exemplo, umas simples palavras, por exemplo, você está trabalhando e alguém, ou estudando, alguém diz fogo, 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 uma só palavra já desperta em você uma comunicação de que algo está acontecendo de errado. No mínimo deve estar acontecendo um incêndio ou algo parecido, através de uma palavra. A palavra fogo, como por exemplo, olá, oi. Dependendo do contexto, há sim uma comunicação. Então, para que haja frase, é obrigatório que haja sentido. E a gente vai ver a diferença de frase, de oração e de período. Eu quero de antemão dizer para vocês o seguinte: é um pouquinho complicado de entender de início, mas depois que eu explicar esta parte aqui do quadro inteira, e quando eu trabalhar também período simples e período composto, que é o que está sendo exigido aí no material de vocês, vai ficar bem mais tranquilo. Aí vocês fazem as tarefas, a gente corrige. E após a correção, a gente vê quais foram as dúvidas que restaram e a gente tira. Ok, pessoal? Então vamos lá, vou pegar meu pincel para trabalhar com vocês. Professor, você fez uns degraus. Por que degraus? Já já vocês vão entender. Eu quero colocar no primeiro degrau aqui a palavra frase. Veja. Frase. Sim, professor. Frase. Então, como você falou, professor, frase é tudo que possui sentido. Então, vamos lá, colocar aqui, ó, apenas isso. Não importa se tem verbo ou não, é frase. Só que quando tem verbo, vai para um outro degrau, pessoal. Qual o degrau agora? Da oração. Vejamos. Lembrando que estamos no início da explicação. Não queira tirar todas as dúvidas antes do final dessa explicação. Então quer dizer que bom dia é frase, apenas frase, não é oração. Por quê? Porque na oração ela tem que ter sentido. Olha, para ser oração, temos que ter sentido mais quem? Mais verbo, pessoal. Ó, sentido mais verbo. Então vamos lá. Olá não tem verbo. É frase. Bom dia não tem verbo. É frase. Entendeu? Cuidado. Não tem verbo. É frase. Se alguém grita socorro, não tem verbo. É apenas frase. Mas quando eu pegar uma frase e jogar um verbo lá dentro, e você sabe que o verbo ele indica uma ação, um fenômeno da natureza. Se não sabe, depois a gente vai ver isso, ok? Então diga, professor, um exemplo de que não é frase, que é frase, mas que tem verbo. Então, uma frase que tem verbo, ela se transforma em oração. Exemplo, os professores avaliaram os trabalhos. Quem é o verbo dessa frase? Ó? Os professores avaliaram, ó, avaliar. Se você quer saber se uma palavrinha é verbo, não precisa nem decorar. Eu avalio, tu avalias, eu, tu, nós. Não. Use o eu e o nós. Avaliar. Os professores, eles avaliaram. Eu avalio. Nós avaliamos.
Então, avaliar é verbo. Então, os professores avaliaram o trabalho, ou avaliam, está aqui, ó. Está aqui dentro, ó. É uma oração, porque é uma frase, embora frase possui verbo. O segredo é isso daqui, ó. Possuir verbo. Muito bem, professor, já entendi. Então, a diferença de frase e oração é a seguinte. A frase e a oração são duas frases, só que a frase em si, ela não possui verbo. Porque se a frase possui verbo, ela se transforma imediatamente em oração. Ok, pessoal? E o período, professor? Muito bem, vamos ao período. O último degrau. Por isso, pessoal, que está separado em degraus. Porque eles estão interligados. Mas existem algumas características que os diferenciam. Então, um período ele vai ter que ter sentido, claro, porque tem que haver uma comunicação. Mais quem? Mais verbo. Mais verbo. Sentido, mais verbo. Só que vai haver um detalhe nessa parte do verbo. O período, ele poderá ser também oração. Quando ele tem apenas um verbo, ele é oração. Você sabia disso? Quando eu digo os alunos, os professores avaliaram os trabalhos. É uma oração porque tem o verbo avaliar. Mas também é um período. Ok? Mas, professor, qual é a diferença? A diferença é que quando nós temos um verbo, é oração. Ou mais também. Ok? Então, o período, quando ele tem um verbo, continua sendo oração. Mas quando ele tem mais, aí você vai fazer o estudo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o estudo do período simples e do período composto. O período simples é aquela oração que tem apenas um verbo. Tá bom? A frase que tem apenas um verbo. Quando tem um, dois ou mais, você já chama composto. Então o simples tem um verbo e dois, quando tem dois ou mais, a gente chama período composto, ok, pessoal? Vamos a alguns exemplos para diferenciarmos frase, oração e período. Aqui à direita do quadro eu coloquei alguns exemplos, olha só. Bom dia, queridos alunos. Bom dia, pessoal. E queridos alunos, não há verbo. Pode observar, só há nomes. Por isso que são frases o quê? Nominais. A frase em si, você pode até copiar aí no seu material, ó. Copie tudo que está no quadro aqui e coloque aqui, por favor, a frase em si é uma frase nominal. E a oração é uma frase oracional, porque possui verbo. Frase é chamada, a oração é chamada de frase oracional. Pessoal, se não estiver entendendo a aula, desculpe aí, qualquer coisa, porque a gente está começando a gravar vídeos, viu? A gente não tem ainda uma experiência, mas eu creio que estamos indo bem, ok? Então, frase sem verbo, frase nominal. Frase com verbo é uma oração, e a gente chama de frase oracional. Então, se aqui não possui verbo, a gente chama apenas de frase. Frase. Agora, os alunos copiaram o trabalho. A gente vê artigo, a gente vê substantivo, a gente vê artigo, trabalho também é substantivo. Porém, copiar, eu copio, nós copiamos. Olha, há diferença. O verbo, ele muda, dependendo da pessoa que está falando. Diferente de uma palavra como sapato. Eu sapato, nós sapatamos, não existe, pessoal. Ok? O verbo tem essa peculiaridade. Está bem? Isso aí vocês vão aprender na conjugação verbal. Então, temos apenas um verbo, ó. Se temos verbo, é uma oração. Se tem verbo na frase, é uma oração. Se na frase não tem verbo, a gente diz apenas que é frase. Poderíamos chamar de frase nominal também. Agora, os médicos trabalham. Trabalhar. Eu trabalho, nós trabalhamos.
muito após a pandemia infectar a população. Infectar, eu infecto, nós infectamos. Ela, a pandemia, infecta, entendeu? Então é verbo. Pessoal, quando em uma frase nós temos, pode olhar, mais de uma oração, também poderemos chamar isso aqui de período. Só que eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa oração aqui a gente chama de período, só que como tem só um verbo, seria chamado de quê? Período simples, se você quiser fazer a anotação. Período simples. Por quê, professor? É uma oração que possui um verbo. Quando nós temos dois verbos, temos duas orações. E se tem duas orações, é período composto. Porém, por enquanto, eu não vou copiar isso. Daqui a pouco a gente volta e eu volto com exemplos de período simples e período composto. Até já, pessoal. Olá, voltamos. Agora vamos trabalhar a parte de período simples e período composto, pessoal. Pessoal, quando falamos de período simples e período composto, nós vamos trabalhar com orações, não mais com frases sem verbo. Agora sim, frase com verbo, que é uma oração. Então, o que seria o período simples? O período simples é uma oração, é uma frase que tem apenas um verbo. O período composto seria uma frase que possui dois ou mais verbos, digamos assim. Então, vamos lá. Período simples, ele comprou os medicamentos. O único verbo que encontramos aqui é comprou, que vem de comprar. Eu compro, nós compramos. Ele comprou. Então, período simples, pessoal. Bem tranquilo. O Brasil é abençoado por Deus. Eu trouxe essa oraçãozinha aqui, porque muita gente sente dúvida de descobrir quem é o verbo aqui. Então, vejamos. O Brasil é abençoado por Deus. Esse é, pessoal, diferente de alguns verbos como comprar, comprou, vem de quem? Comprar, né? Jogaria, vem de quem? De jogar, professor. Estudei, vem de quem? Estudar. Mas e o vem de quem? Vem do verbo ser, que vocês vão estudar depois, viu? Então temos apenas um verbo é um período simples. Período composto, quando temos dois ou mais verbos. Ó, comprei, vem de comprar. Paguei e fui buscar. Temos 4 verbos aqui. Lembrando, e a gente vai já estudar, fui buscar é chamado de locução. Anote aí, ó, locução verbal. A locução verbal, ela é composta por 2 verbos. O verbo principal, anote aí, ó, o verbo principal, depois eu posso dar uma aula só sobre isso, sobre locução verbal, e um verbo chamado de verbo auxiliar. Se é a primeira vez que você está tendo contato com locução verbal, não se preocupe. Em português, quando a gente fala de locução, são 2 palavras que têm significado ou então dá o sentido de um só. Quando a gente tem locução, por exemplo, adverbial, quando você fala na manhã, ó, tem o na e tem manhã, 2 palavras que valem por uma, né? Um advérbio de tempo. A locução adverbial de tempo. Aqui não, a locução verbal. São 2 verbos, um auxiliar e um principal. Se em uma oração vocês encontrar apenas isso, por exemplo, Maria foi, que é verbo ir. Não é ser, é ir. Maria foi buscar a mochila. Maria foi buscar a mochila. Pessoal, é período simples ou é período composto? Veja bem, eu tenho um verbo, 2 verbos. Aí você deve estar dizendo em casa, composto, professor. Você já explicou. Não. Quando encontrarmos uma locução verbal, mesmo que seja 2 verbos, porque a locução é composta por 2 verbos, equivale apenas a 1. Então seria período simples. Ó. Isso aqui tudo. Foi buscar é equivalente a um só
verbo. Então seria período simples. Mas aqui, professor, por que é composto? Porque eu tenho um verbo nessa oração, dois, e tenho uma locução. É como se fossem três verbos. Então, dois ou mais, período composto. Júlia chamou, ó, chamar. Eu chamo, ela chamou, nós chamamos, verbo chamar. Chamou o Maciel Júnior para finalizar a pesquisa. Finalizar. Eu finalizo, tu finalizas, nós finalizamos, eles vão finalizar, eles finalizarão. Então, pessoal, de antemão, eu creio que tenha ajudado vocês nessa aulinha hoje. Eu peço desculpa para algum erro, eu não vou editar o vídeo, ok? É tudo novo para mim, é tudo novo para vocês. Eu creio que eu vou me dedicar mais à videoaula, vou inclusive abrir um canal no YouTube, uma coisa bem séria. Vou ver se eu compro um editor de texto bom, vou fazer um curso para editar texto e até mesmo a maneira de falar diante do vídeo é diferente da sala de aula. E eu preciso me comportar melhor. Mas creio que esteja ajudando vocês, viu, pessoal? Se tiver ficado algum erro de gravação, alguma informação errada, ou estiver faltando, por favor, entra lá no meu WhatsApp e me dá dicas, que eu agradeço. Então, um abraço e tudo de bom. Já já a gente volta, mas com vídeos gravando a resolução da tarefinha de português relacionado ao assunto. Então, um abraço e fiquem com Deus.